Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o próprio Deus. Muito amado Frei André, nosso pároco, os irmãos Éder e Vitor, visitantes, povo de Deus aqui presente, nossos catequistas, crismandos e as jovens que farão a primeira comunhão. Hoje, meus irmãos, a palavra de Deus nos apresenta um ensinamento que toca profundamente a nossa vida cristã. Onde está a nossa confiança? É a pergunta que a liturgia de hoje nos apresenta. A primeira leitura do profeta Jeremias coloca diante de nós duas realidades opostas. O homem que confia em si mesmo e o homem que confia em Deus. O primeiro é comparado a um arbusto seco, no deserto, sem vida e sem frutos. O segundo, ao contrário, é como uma árvore plantada junto às águas, com raízes profundas, sempre verdejante, mesmo em tempos difíceis. Esse contraste, meus irmãos, reflete no Evangelho, onde Jesus proclama para nós as bem-aventuranças. Aqui também há dois caminhos. O dos bem-aventurados que confiam em Deus e o dos que se entregam às seguranças passageiras do mundo. O mundo nos ensina que felizes são os ricos, os que vivem sem preocupações, os aclamados pelos outros. Mas Jesus nos ensina o contrário. Felizes são os pobres, aqueles que não só não possuem as coisas materiais, mas, sobretudo, o pobre que coloca a sua confiança em Deus. E aqui pode se enquadrar até mesmo a pessoa que possui muitos bens, mas não amarra seu coração neles, porque o seu coração está chuleado em Deus. Felizes também os que choram, os que são perseguidos, que têm fome e sede de justiça. No Brasil nós vivemos, no momento, muitas pessoas que estão clamando por justiça. São as pessoas que estão presas politicamente. E nós precisamos gritar, anistia já. Para uma mãe que há tanto tempo não vê seus filhos, só porque estava numa manifestação e pintou com batom uma frasezinha numa estátua pública. 14 anos de cadeia. Outros que nada fizeram e também estão encurralados atrás das grades, esses são os que choram, os que são perseguidos, os que têm fome e sede de justiça. Aqui vemos, meus irmãos, um chamado à conversão. Para sermos verdadeiramente felizes, precisamos mudar nossos corações. O mundo nos ensina que a felicidade está nas coisas externas, naquilo que é passageiro, naquilo que dá sentido e prazer à nossa carne. Mas não é aí que mora a felicidade. A felicidade está no coração que está profundamente ligado a Deus. São João Crisóstomo, grande catequista do quarto século, quando comenta esse evangelho de hoje, ele diz: os pobres são bem-aventurados porque não são escravos das riquezas.
Os que choram são bem-aventurados, porque ainda esperam na misericórdia de Deus. Meus irmãos, o sentido da nossa vida está nesta unidade da nossa alma com o Espírito Divino. Outro dia eu conversava com uma pessoa muito rica, e essa pessoa me dizia: eu tenho muitas coisas, mas tudo que eu tenho não me pertence. É para o bem dos meus funcionários, da minha família, da igreja que ajudo, das pessoas que também faço as minhas benevolências e assim por diante. E me dizia: se eu colocasse a minha vida somente nessas coisas, eu seria um homem infeliz. Você imagina um homem tão rico, com tantas empresas, mas nunca deixa de participar da missa aos domingos, de ir no terço dos homens na segunda-feira, de rezar. É um homem, e ele mesmo diz: as coisas que estão sob o meu comando são de Deus, mas eu não amarro o meu coração nelas. É assim que tem que ser. Se você tem uma casa, tem um lote, tem uma moto, tem uma bicicleta, você não pode colocar seu coração nessas coisas, porque tudo isso passa. O católico de verdade nunca amarra seu coração às coisas passageiras. As coisas não podem mandar em nós. O nosso corpo não pode mandar em nós. Daí a necessidade da obediência a Deus, permanentemente. A missa aos domingos, a oração, o terço, a adoração ao Santíssimo. São momentos grandes que nos ajudam a sermos realmente os anauins de Deus, os pobres de Deus. Isso nos leva, meus irmãos, a uma reflexão sobre a crise de fé no mundo de hoje. O homem moderno quer construir sua vida sem Deus, como aquele arbusto no deserto de que fala Jeremias. Nós sabemos que no tempo da seca tudo fica feio, as plantas perdem as folhas, ficam os gravetos. Assim é a vida de quem não tem Deus, é uma vida ressequida, é uma vida triste. Muitos confiam apenas em suas posses, em sua inteligência, no poder, mas esquece que a vida sem Deus se torna estéril. O que é um ditador? Um ditador é uma pessoa que coloca a sua vida, ao seu sentido, naquilo que ele consegue mandar. O ditador é um homem sem alma. O ditador sente prazer em prender, tirar a liberdade das pessoas, controlar as pessoas. Quando vocês estiverem assistindo qualquer reportagem que passar o rosto de um ditador, vocês olham. É um rosto assustado e sem alegria. Nenhum ditador tem uma face feliz. É sempre um rosto conturbado e assustado, porque ele quer se colocar acima de Deus. Sobretudo aqueles que perseguem a igreja. Por isso são pessoas estéreis, não gera vida. São pessoas odiadas, dia e noite odiadas, recebendo energias negativas. Qual seria o caminho? A conversão, o arrependimento das atrocidades e a volta ao equilíbrio, renunciando à psicopatia, renunciando à psicose do poder. Por isso, meus irmãos, vivemos um tempo de grandes angústias, de pessoas infelizes,
vazias, buscando em coisas passageiras e no poder a felicidade que só Deus pode dar. Hoje, de maneira especial, celebramos o sacramento da Crisma, aqui na paróquia, e da primeira comunhão. A plenitude do batismo, onde o Espírito Santo é derramado sobre os confirmados, é um momento de mistério, de bênção e de graças divinas. Mas o que o Espírito Santo faz no nosso coração, na nossa vida? Meus irmãos, o Espírito Santo nos capacita para vivermos as bem-aventuranças que Jesus falou para nós hoje. O Espírito Santo nos dá sabedoria para reconhecer o que realmente tem valor nesta vida. Nos dá fortaleza para não desanimarmos diante das dificuldades. Nos dá conselho para fazermos boas escolhas. Nos dá o temor de Deus para confiarmos mais no Senhor do que nas coisas do mundo. O Espírito Santo nos dá a ciência, a sabedoria, para que nós possamos viver a justiça, a temperança, a fortaleza. Meus irmãos, a grande certeza nossa nesse mundo é a nossa morte. Todos nós vamos morrer. E o católico de verdade pensa nisso todo dia. E pergunta: eu estou preparado? Se eu for hoje, minha alma se apresentará limpa, abençoada diante de Deus? Vocês jovens que hoje recebem a Crisma, o mundo é cruel com vocês. O mundo quer a destruição de vocês. O mundo quer vocês mergulhados nas drogas, na pornografia, nas coisas carnais, no pecado. Mas o que isso dá ao coração de um jovem, de uma pessoa que mergulha nisso? Tristeza, solidão, desatino, desejo de suicídio e tudo mais. O Catecismo da Igreja, no número 1303, nos ensina que a Crisma nos faz soldados de Cristo, chamados a viver com fidelidade o Evangelho. O soldado é aquela pessoa de prontidão para defender a sociedade, para encurralar os bandidos, os que vivem sem a lei, para que não façam mal. Mas o que isso significa para nós, sermos soldados de Cristo? Significa sermos pobres de espírito, homens e mulheres que dependem de Deus e não das coisas passageiras deste mundo. É isso que Deus quer de nós. Homens e mulheres famintos de justiça, mansos, misericordiosos, puros de coração. Queridos crismandos, hoje vocês recebem um dom imenso. Mas esse dom não pode ficar escondido. O mundo precisa de cristãos autênticos, que sejam sinais vivos das bem-aventuranças. Deus não nos quer católicos frios, mornos, católicos desonestos que não pagam o que deve, católicos que não vivem a fidelidade a Deus no casamento, católicos que não devolvem seu dízimo,
que não ajudam na paróquia, católicos que não fazem caridade, que não dão um bom conselho. Deus precisa de mim e de você. Deus que nos criou sem nós, não poderá nos salvar sem nós. A minha salvação depende de mim, depende da minha abertura a Deus. São Filipe Neri, o santo da alegria, dizia: ó meu Deus, conservai sempre a vossa mão sobre a minha cabeça, pois sem vós posso cair a qualquer momento. Sem Deus a gente não para de pé. Precisamos do Espírito Santo para nos mantermos firmes na fé. Num tempo onde muitos se afastam com os vícios, com a mentira, com a falsidade, onde o mundo quer nos oferecer caminhos mais fáceis, mas que não levam à verdadeira felicidade. Certa vez, Frei Leão perguntou a Frei Francisco, São Francisco de Assis: Pai Francisco, o que é a verdadeira felicidade? E São Francisco responde: Frei Leão, a verdadeira felicidade é se nós chegarmos de noite, meia-noite, num convento, debaixo de chuva e frio, batermos na porta do convento e o irmão abrir a porta e nós pedirmos: dê-nos uma pousada, dê-nos condição de tomar um banho quente, nos dê alimento. E aquele irmão dizer: não temos vagas, não temos alimento, não temos nada a oferecer para vocês nesta noite. São Francisco diz: esta é a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria. É você sofrer por Deus. Eu perguntava para um canceroso de 78 anos, que está sendo carcomido com câncer, que já tiraram o estômago e agora está esparramando para a bexiga, para o fígado, e deva estar nos últimos dias. Fiz a oração, a unção, e a gente conversando. É um homem muito rico. E eu disse: como se sente? Ele disse: nas mãos de Deus. Esse sofrimento veio trazer para mim a consciência de uma fé viva. E eu agora não tenho nada mais a fazer a não ser orar. Rezar pela minha família, pelos meus netos, muitos deles chafurdados nas drogas, nas coisas erradas, na prostituição. É o que eu faço, me dizia ele. Ele encontrou a verdadeira alegria. Porque a verdadeira alegria vem no sofrimento. Quando nós temos que ombrar a cruz, quando nós temos que carregar a cruz. A comunidade desta paróquia São Gabriel é chamada a ser luz no meio das trevas. Um sinal do reino de Deus num lugar onde tantas forças espirituais contrárias atuam. Vocês imaginam quantos quilos de drogas passa aqui nesta rodovia por dia? Vocês imaginam quantos bandidos passam aqui todos os dias? Quantas pessoas do mal trafegam daqui para Palmas, para o norte, para o Pará? O mal passa aqui, mas o bem também passa. Gente de fé que ao passar de frente à matriz se benze, faz o sinal da cruz. Mas o mal passa. Existe o mal na nossa cidade. Existe quem serve ao demônio na nossa cidade e não a Deus.
Por isso vocês católicos aqui têm uma obrigação muito grande diante de Deus de ajudar a santificar o nosso distrito. Purificar esse lugar com a oração, com a conversão. Ir atrás dos que estão afastados, presos às falsas religiões, práticas espirituais erradas e caminhos de perdição. O Espírito Santo nos impulsiona a sermos missionários, a trazer de volta os que estão longe de Deus, a libertar os que vivem nas trevas do pecado e da idolatria na nossa comunidade. Isso não é o trabalho só dos freis, é o trabalho de todos os católicos. Não podemos, meus irmãos, ser indiferentes a estas realidades duras de almas que se perdem no inferno todos os dias. Você, com a sua palavra, com uma visita, com o seu testemunho, pode ajudar a arrancar almas das garras de Satanás, almas que estão sendo conduzidas para o abismo do inferno. E nós que estamos no caminho de Deus, precisamos nos precaver, porque o diabo tem os seus missionários. São pessoas que vêm bater à nossa porta para nos levar ao pecado. Jovens tomados por Satanás, que quer tirar vocês jovens da igreja. Pessoas mergulhadas no vício, na desgraça da condenação, que tenta nos persuadir que não vale a pena ser católico, que não vale a pena rezar, que não precisamos de Deus, nós precisamos das coisas, satisfazer a nossa carne, satisfazer os nossos instintos. Gente, isso é uma violência à obra de Deus. Jesus diz para nós: o mundo jaz sob o império do maligno. E um católico cada vez mais deve ter no coração uma preocupação severa. Não deixarei a minha alma cair nas garras do demônio. Nunca. Por isso, meus irmãos, nós precisamos desta coragem, desta força para lutarmos contra o mal que age dentro de nós, que age no nosso pensamento, que age nas nossas palavras, nas nossas ações, para nos tirar a verdadeira liberdade. Se Jesus nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. Vamos repetir? Se Jesus nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. Não podemos, meus irmãos, ficar indiferentes ao que o mal tem feito nas nossas famílias. Quem foi crismado aqui tem o compromisso de testemunhar a fé com coragem, de lutar contra o mal, com a força da oração e da evangelização, de trazer para Deus aqueles que estão presos no erro. E a pergunta que eu faço: vocês estão educando seus filhos no caminho de Deus? Seus netos? Você, vô, você, vó, tem chamado a atenção dos seus filhos que não educam os seus filhos para Deus? Hoje, Deus nos convida a sairmos desta igreja com a necessidade de confiar mais em Deus e menos em nós, menos no nosso dinheiro, menos na nossa convicção humana, menos nas ideologias. Tem gente que abandona Deus por causa do esquerdismo, por causa das ideologias, que estão ligadas profundamente na cultura woke, que leva as pessoas a serem escravas do seu corpo, que leva as pessoas às drogas, que leva as pessoas ao pecado do sexo, à pornografia, ao pecado
da carne, que leva as pessoas à mentira. Hoje nós vivemos um desgoverno que tem a sua base na mentira, na ideologia. E muita gente atrás disso. Não, meus irmãos, nós queremos abandonar as falsas seguranças, os falsos deuses, e abraçar o caminho das bem-aventuranças, o caminho de Deus. Que cada um possa hoje perguntar: onde eu tenho colocado minha confiança? Em quem eu tenho confiado? Estou buscando a verdadeira felicidade em Deus ou estou me deixando levar pelas ilusões passageiras desta vida? Que Nossa Senhora, a esposa do Divino Espírito Santo, a Virgem de Aparecida, Senhora, Rainha e Padroeira do Brasil, interceda por vocês que vão receber a crisma e fazer a primeira comunhão, por todas as famílias aqui presentes, pela nossa paróquia de São Gabriel, para que nós sejamos assistidos pelos anjos, pelo Espírito Santo, e sejamos homens e mulheres crismados, batizados, renovados na graça do Espírito Santo, para sermos homens e mulheres cristãos católicos alegres, corajosos, porque nós cremos na ressurreição, nós cremos na vida eterna, pois Cristo ressuscitou para a nossa felicidade. Que esta felicidade de Deus, nós já comecemos a vivê-la no amor da família, na vida de oração, na dedicação à nossa igreja, na dedicação aos irmãos, na boa vivência, na paróquia, nas comunidades, nas famílias. E que onde nós formos, que nós levemos o perfume de Cristo e não o mau odor do pecado e do demônio, mas o perfume de Cristo. Porque quem é cristão é feliz, é alegre, porque caminha para o céu. Peregrinos de esperança, sigamos adiante, sem medo, mas com a coragem de Nossa Senhora e dos anjos ao nosso dispor. Assim seja. Amém.